A importância da imprensa para a construção de sociedades democráticas era, até pouco tempo, algo valorizado amplamente. Mas com os fenômenos mais recentes, potencializados pelas mídias digitais, estes agentes são foco das crises institucionais que atingiram em cheio grandes nações do mundo. Para conversar sobre o papel da imprensa neste conturbado cenário político, convidamos a jornalista da UNILA, Mayara Godoy. Neste bate-papo, tratamos dos impactos das plataformas digitais no jornalismo, sobre o que é jornalismo declaratório e seu papel de potencializar as bolhas de opinião. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ramon. Uma satisfação estar aqui hoje novamente, na gravação do nosso podcast. Hoje nós vamos contar aí com a presença da Mayara Godoy, que vai falar um pouco hoje para a gente sobre o papel da imprensa, nessas crises políticas que nós estamos vivendo. Mayara, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade, em estar aqui com a gente hoje, nessa noite, conversando um pouco sobre esses assuntos tão importantes para a gente pensar a nossa realidade política hoje. Mayara, para a gente começar a nossa conversa, como que você analisa o papel, como que você vê hoje a função da imprensa, como que a imprensa... qual que é o papel que essa imprensa hoje assume nesse contexto político que nós vivemos, um contexto de crise, um contexto de pandemia, um contexto assim bem complicado para a atuação da imprensa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ramon. Obrigada pelo convite. Não querendo ser corporativista, mas eu acho que a imprensa é fundamental, não só neste momento, mas sempre. Eu acredito muito na imprensa como um pilar da democracia, já não querendo entrar muito no seu assunto, na sua área de estudo, mas eu acredito que você vai concordar comigo nesse aspecto, que uma democracia forte precisa de uma imprensa forte, atuante, e plural também, com pluralidade de visões, de posicionamentos, Existe até um mito da imprensa imparcial, mas acho que nem é o caso de entrar nesse mérito especificamente, mas eu acredito que no momento em que a gente está passando por uma pandemia seríssima, algo quase sem precedentes, ou pelo menos sem precedentes no tempo em que a gente está vivo, ao mesmo tempo em que a gente vai enfrentar ainda, já está olhando para ela, mas ainda não está enfrentando tão seriamente, mas vai enfrentar uma crise econômica seríssima. Que muita gente já está até comparando com a crise de 29. E, ao mesmo tempo, no Brasil, para fechar 3 crises e pedir música no Fantástico, a gente tem uma crise política também, que todos os dias disputa o noticiário com o que seria mais importante, que seria tratar da questão sanitária, da questão de saúde, de falar sobre a questão das pessoas que estão adoecendo, que estão morrendo, mas enfim... Aí o jornalismo tem que ser meio malabarista e conseguir trazer todas essas frentes e todos esses olhares, E eu acho que é justamente esse o ponto, A imprensa, ela não tem que só reportar um fato, não só narrar o que aconteceu. Isso é uma coisa muito rasa, que você até nem precisa ser jornalista para fazer, Qualquer pessoa pode te contar um acontecimento e isso pode não agregar nada na sua vida, ou se você assistir o acontecimento na sua frente, não precisa de um jornalista para dizer, o que o jornalista tem que fazer, o que a imprensa tem que fazer. A imprensa, ela tem o papel de apurar, aquela informação. Quando a gente diz apurar, é ir além do óbvio, é ir além do que todo mundo já está vendo. Ela precisa analisar aquela informação, ela precisa colocar aquilo em contexto, ela precisa buscar talvez trazer um histórico de outros fatos que se encaixam com aquele ou que levaram aquele fato, Ela precisa checar. Hoje a gente fala muito de fact-checking, porque agora é o fact-checking versus a fake news, E virou essa guerra de enquanto um mente, o outro perde tempo desmentindo, Só que a checagem, ela já é intrínseca do jornalismo, Quando você estuda jornalismo, você aprende, você tem que checar o fato, Tem até uma frase muito célebre aí, que atribuem ao Orwell, nem sei se é dele mesmo, mas que diz, o seu papel como jornalista não é perguntar para alguém se está chovendo, é olhar para fora da janela, Então, não é simplesmente ouvir a primeira coisa que te falam e simplesmente repassar aquilo, Então, o papel do jornalista, ele vai um passo além,
né, ele precisa realmente trazer elementos para que aquela informação ela seja sólida e ela possa te ajudar, ela possa ser útil para você, né? Tem um preceito do jornalismo, que é um dos principais, que é o interesse público. Então, você tem que se pautar pelo interesse público. E que é o interesse público máximo das pessoas nesse momento? Em primeiro lugar, é a pandemia. É como se cuidar, é como essa doença pode afetar a sua vida, é o que você deve evitar e o que você deve fazer, né? Isso é o interesse público primordial nesse momento. Agregado a isso, a gente tem as questões econômicas, que muita gente já está perdendo renda, perdendo emprego, e desesperado, porque não consegue receber um auxílio do governo e essas questões. E aí, somado a tudo isso, vem a crise política, que você fala, tá, então tá bom, o que o governo vai fazer? Porque nesse momento você tem que ter uma liderança, você, né, precisa saber que alguma estratégia está sendo traçada. E aí você não tem essa liderança, né? Você tem uma lambança, vamos dizer assim, acontecendo lá em Brasília. E o papel do jornalismo é trazer todos esses elementos e contextualizar, né? Ajudar o cidadão a compreender todas as facetas que compõem o cenário, porque é complexo mesmo, são muitos fatores, é difícil de compreender, e o cidadão precisa que essa informação seja, muitas vezes, simplificada e seja clara para ele. Porque quando um político vai, por exemplo, na televisão e fala uma frase muito bonita, ou um jurista que adora falar juridiquês e fala uma frase super rebuscada, o jornalista depois o que ele tem que fazer? Ele não vai repetir o que o cara falou, ele vai explicar o que o cara falou, né? Então esse é o papel do jornalista, é ele trazer esses elementos para que a gente, o cidadão, né? Eu também sou jornalista, mas também sou espectadora, né? Também sou público, para que o público consiga compreender essas informações e tomar decisões racionais, corretas, baseadas em informação de qualidade e de credibilidade, né? Não eu não gosto do mito do formador de opinião. Eu não acho que jornalista é formador de opinião, porque o cara não vai formar uma opinião e me passar ela pronta e eu vou simplesmente absorver aquilo passivamente. Não é isso. Eu vou formar minha opinião com base nos elementos que ele vai me apresentar, né? Então, eu acho que, assim, em resumo, seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos esse o papel, né? Nesse momento, a gente está com um grande quebra-cabeças muito bagunçado e que parece que algumas peças estão faltando, e eu acho que a imprensa tem o papel de nos ajudar a ir montando, né? Trazendo as pecinhas e nos ajudando a colocá-las no lugar, né? Que elas pertencem. Mayara, na tua fala, você traz elementos ali bem interessantes, né? Essa questão do fact-checking, esse cuidado com a apuração, né? Agora a gente fazendo uma conexão com o amplo crescimento da digitalização das coisas, né? Vou dizer das coisas porque a internet das coisas está aí e vai digitalizar muito mais do que o aspecto informacional meramente, né? E coisa é uma palavra versátil, né? Quando você não sabe a palavra, você fala coisa. Acho ótimo. Coisa, ou em Minas é trem, né, Lucas? Ou coiso. A internet dos trem. Se for em Minas é trem. Sim. Então, a gente lembrando ali dos acontecimentos mais recentes, né? Fazendo uma linha do tempo ali. 2010, começando o avanço do Facebook. Ali uma das principais mídias sociais que tá aí lapidando a nossa realidade desde então. 2013, os levantes lá, as manifestações aqui no Brasil contra tudo que está aí, né? Então, tudo isso aí. Manifestação super midiática, né? Então, teve participação da imprensa e de outras mídias, né? Que naquele momento estavam nascendo mídias livres, outros tipos de coberturas jornalísticas, no processo de experimentação muito grande. Então, a gente vê essa dinâmica do digital atuando de uma forma muito direta no jornalismo, né? Então, e vem crescendo isso ao longo desses anos. Acho que a gente vive hoje num contexto muito diferente do imaginado há tempos atrás, né? A gente achou que a internet ia trazer aquela questão da inteligência coletiva, então ia lapidar um mundo melhor, um mundo mais justo, mas a gente está vendo o contrário. E nesse papo de comunicação, nesse papo de análise do papel da imprensa, a gente vê também o contrário daquilo que a gente imaginou, né? Então,
a imprensa perdendo espaço, a imprensa sofrendo dessa grave crise institucional, né, que a gente vive, a imprensa como uma instituição, assim como a política como uma instituição, também sendo desacreditada. Então, como é que você coloca essa cumbuca toda aí, cheia de coisas, cheia de trens, de digital, imprensa, esse grande impacto que teve o avanço do mundo digital no fazer jornalístico hoje? Essa pergunta é muito interessante, Ramon, porque às vezes quando eu falo para as pessoas que eu sou da velha guarda, as pessoas riem, porque não tenho tanta idade assim. Mas o fato é que eu me formei muito na época do impresso ainda. Embora já existissem os meios digitais, eles não eram muito popularizados aqui no Brasil ainda. A gente mesmo não tinha praticamente aulas em ambiente digital, né, na faculdade. Era tudo muito nos conceitos do impresso mesmo, né, no modo do fazer do jornalismo diário, que é diferente do online, porque o diário você tem sempre um prazo de 24 horas, né, entre a produção do jornal e o jornal circular, né? E então, quando eu falo que eu sou da velha guarda, as pessoas riem, mas é verdade. E eu peguei muito essa transição, assim, né, porque eu me formei, comecei a trabalhar e comecei a ver tudo aquilo que eu tinha aprendido mudar, né? Simplesmente as coisas foram mudando e quando mudaram muito rápido, né? E eu lembro que uma discussão muito corriqueira, assim, nas redações e entre colegas era: futura digitalização e o impresso uma hora vai acabar. E eu hoje já estou tendendo a achar que o impresso deve acabar mesmo, porque já está acabando. Vários jornalões aí já fecharam ou reduziram tiragem, reduziram o tamanho, né? Então, a internet, a digitalização transformou muito a forma como a gente trabalha, né? Uma das coisas que foi mais chocante e indignante para mim, por exemplo, foi que quando eu estudei redação jornalística, eu aprendi que você não deve repetir palavras. Você deve buscar sinônimos. Então, por exemplo, se eu estou me referindo ao Ramon, vou falar no âmbito da UNILA, tá, Ramon? Então, primeiro eu vou falar o Ramon, que é o secretário de comunicação da UNILA, tarará. Na próxima vez que eu me referir ao Ramon, eu já vou dizer o secretário apenas. Ou, na próxima vez, eu já vou me referir à sua formação, o Relações Públicas. Na próxima vez, eu já vou ter que puxar uma outra coisa, pesquisador. E assim você vai demonstrando, porque eu acho que é uma coisa até meio saudosista de que o jornalista era uma pessoa meio erudita, né? Você vai demonstrando que você tem um vocabulário extenso e tal. E aí, quando eu comecei a escrever para a internet, eu escrevia do mesmo jeito que eu tinha aprendido a escrever para o jornal impresso, né? E aí eu descobri que o maldito do algoritmo gostava de palavras repetidas. E daí isso, já foi o primeiro momento que o meu mundo caiu, porque daí eu tinha que me adaptar àquilo e eu achava que o texto ficava pobre, né? Enfim, mas esse é só um detalhe, assim. Mas eu acho que o principal mesmo é que eu acho que o imediatismo é o grande fator, assim, que modificou radicalmente a forma como a gente produz a notícia hoje em dia. Porque muitas vezes o negócio nem aconteceu ainda, praticamente o jornalista está com o texto pronto. Existe um desespero para aquilo ir ao ar, uma corrida de um veículo contra o outro, que é uma coisa inacreditável, assim. Para quem acompanha esporte, por exemplo, é muito interessante de você ver que tem aquela página que vai transmitindo os lances, né, minuto a minuto, e quando termina o jogo de futebol, por exemplo, a matéria está pronta, porque o cara foi escrevendo enquanto acontecia. Ou seja, ele revisou aquilo? Ele provavelmente não revisou. Ele foi lá verificar se, sei lá, às vezes ele escreveu o nome do jogador corretamente. Se for na Copa do Mundo, lascou, né? Porque aí você pega aquele monte de nome estrangeiro e você não tem tempo nem de dar um Google para ver se escreveu certo o nome da pessoa. Então, assim, esse imediatismo, eu acho que é um problema tremendo, porque aí a gente cai naquilo que eu falei antes, a gente cai no raso. A gente cai em notícia que não agrega nada. Gente, eu odeio clicar numa notícia, ler e chegar ao final e falar, tá, mas e daí? Cadê a informação? Porque às vezes tem uma indicação na manchete, né? Até um clickbaitzinho assim, você pensa que vai ter alguma coisa.
Quando você lê, não diz nada com coisa nenhuma. Então, assim, esse é um grande problema. O segundo grande problema que eu acho é que, ao mesmo tempo em que a gente pensa que a internet é muito democrática, é um pouco do que você falou, Ramon, ela democratizou muito o acesso. Acho incrível que boa parcela da população já tem acesso e, tecnicamente, qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo. Então, hoje, em 5 minutos, se eu quiser, eu entro ali num site, registro um domínio, crio um nome, como muitos que eu já vi por aí, a verdade sobre sei lá, vou chutar, a verdade sobre a pandemia.com.br. Eu crio e eu começo a publicar qualquer tipo de conteúdo ali, sem o mínimo de critério, e eu posso ganhar muitos seguidores, muitos leitores e viralizar, entendeu? E isso é um desserviço. Então, ao mesmo tempo em que, poxa, que legal, hoje em dia todo mundo tem acesso, por outro lado, às vezes você não sabe em quem confiar. Porque voltando um pouquinho lá naquele modo antigo de fazer jornalismo, quando você, antes, recebia um jornal na sua casa, ou comprava na banca, ou estava lá na cadeira do dentista e dava uma lida na revista daquela semana, ou você assistia a um telejornal, ou ouvia um programa de rádio, você sabia que minimamente aquela informação tinha sido checada, que minimamente aqueles critérios que eu falei antes tinham sido cumpridos, que o jornalista apurou, que ele teve tempo para pesquisar aquilo, que ele, depois que o repórter escreveu, um editor olhou aquele texto, arrumou aquele texto para ver se estava nos conformes, adequou o que precisava, né? Que esse modo do jornalismo, quando ele era mais artesanal, não que não houvesse erros, havia também, mas você minimizava um pouquinho porque tinha um tempo. Às vezes você já terminou a matéria, mas mudou alguma coisa. O editor te fala, não, vamos, volta tudo, vamos refazer. Enquanto o jornal não tiver impresso, está tudo certo, você pode arrumar, né? Então, a pessoa que... Eu estou falando de impresso porque é mais a minha experiência, mas mesmo vale para a televisão e tal. Então, a pessoa que recebia um jornal em casa, que lia uma revista, que lia uma reportagem, ela sabia que tinha algum grau de confiabilidade naquele conteúdo. Ainda que houvesse viés, que sempre tem, e ainda que houvesse espaço para erros, porque também jornalista é ser humano e erra muito também. Mas era uma coisa um pouco mais confiável, era uma coisa com um grau maior de credibilidade e de seriedade. Hoje em dia, a gente tem um problema que o diploma não é mais obrigatório, então qualquer um pode se auto-intitular jornalista, e essa é uma questão à parte também, mas, querendo ou não, por mais que muita gente defenda que, se eu sei escrever, eu posso escrever, existem técnicas e existem porquês nessas técnicas, né? Existe um porquê de você escrever o título de uma determinada maneira e de tais informações obrigatoriamente estarem no primeiro parágrafo e não lá no rodapé da matéria. Existe um critério, né? Então, quando a gente estuda isso, se forma e tal, você leva isso com você, né? Eu jamais vou conseguir escrever uma notícia sem conferir na fonte oficial. Agora, eu não posso dizer se uma pessoa que abre um site qualquer aí em 5 minutos, a verdade sobre a pandemia.com.br, tem esse mesmo cuidado. E essa pessoa está disputando espaço com os veículos tradicionais que, com todos os seus defeitos, guardadas todas as proporções que eu tenho N críticas, ainda estão fazendo um trabalho um pouco mais digno e sério, né? Que é o que a gente espera. Mas hoje, às vezes, a pessoa que não compreende muito essa mecânica da coisa, ela talvez não vai saber em quem confiar. Ela recebeu no WhatsApp. Ela recebeu no WhatsApp do tio dela, que é uma pessoa muito legal, deve ser verdade. Entende? Então, isso é muito sério, porque o que a gente esperava de democratização da internet se tornou um terreno muito fértil para pessoas mal intencionadas, né? E daí entra tanto pessoas quanto corporações, né? Com o uso dos seus algoritmos, toda a questão da bolha, né, Ramon, que é uma coisa que você sempre trata bastante, né? Então, a gente sempre diz, né, a tecnologia é neutra, mas o uso que as pessoas fazem dela que é a grande questão, né?
Mayara, deixa eu pegar alguns pontos que você colocou aí e te perguntar uma questão, né? Eu acho que você toca aí em alguns conceitos que são chaves para a gente entender, né, o papel da imprensa e principalmente o papel da informação nesse cenário que a gente vive, né? A gente tem alguns elementos como democratização de acesso, né, a própria pluralização, né, de formadores de opinião, mais, né, assim, no sentido mais amplo, tanto jornalistas ao influencer, né, com o seu celular, YouTubers, o YouTubers, né, essas pessoas. Nós temos aí os algoritmos, né, que acabam levando e sendo um instrumento chave na difusão das informações, né? Porque assim a gente sabe hoje que o papel central dos algoritmos na difusão daquilo que as pessoas vão ter acesso, né? Então assim, por exemplo, né, pegando o exemplo dos jornais impressos, há um tempo você escolhia mais ou menos ali, eu sou de esquerda, eu acesso um determinado tipo de jornal, eu sou mais da direita, eu acesso um outro tipo de jornal. Né? Então, era muito baseado na própria escolha da pessoa. Hoje, a gente sabe que até mesmo a escolha das informações que as pessoas têm, né, são pautadas e são muito colocadas em função desses algoritmos. E colocando lá no começo da nossa conversa, você traz uma questão, né, o papel da informação e da imprensa, né, na própria constituição de uma, digamos assim, de uma boa democracia, né, de um bom Estado, né, e uma das bases dessa questão é justamente o acesso à informação. Então, assim, a gente tem muitas pessoas produzindo, muitas fontes, né, uma democratização que gera uma pluralização, e essa pluralização é muito baseada, né, numa busca de cliques, nas buscas de likes, né? Como que todo esse cenário, né, você traz o próprio imediatismo, que também eu entendo que é uma necessidade de sempre estar, né, fomentando os algoritmos, favorecendo, né, que as pessoas deem curtidas, deem likes, deem compartilhamento naquelas informações para que elas possam chegar num cidadão comum, assim, né, numa massa maior de pessoas. Então, assim, dentro dessa grande complexidade, onde todos produzem, onde todos têm acesso, mas um acesso é condicionado a determinados tipos de mecanismos que muitas vezes não estão nem, né, sob controle daquele que acessa e nem daquele que produz a informação, né? Aí você tem várias fontes, de várias plataformas. É a pessoa que tem um acesso primordial de informação no Facebook, outro que colhe informação é pelo WhatsApp, outro pelo Twitter, outro, sei lá, pela mídia mais tradicional. Como que fica, né, a imprensa e o próprio jornalista na produção dessa informação e desse conhecimento, né, nesse meio de campo tão diverso e tão marcado por essas questões? Lucas, eu acho muito interessante esse termo que a gente usou, né, sobre um jornalismo plural. E eu não acredito que a gente possa dizer que, apesar de todo esse acesso facilitado, o jornalismo seja plural. Porque, na verdade, eu vejo isso quase como uma guerra de informação. A imprensa contra esses outros veículos. E se a gente for olhar só para a imprensa, ela não é plural, né? Por mais que pareça que a gente tem muitos veículos, mas eles são praticamente todos do mesmo grupo. A gente tem pouquíssimos grupos. Até gostaria de ter levantado esse número para falar de uma maneira mais exata aqui para vocês. Até se o Ramon quiser dar uma pesquisadinha ali rapidinho, enquanto a gente está batendo papo. É um número muito interessante, porque mostra que a nossa imprensa não é plural. E esse problema decorre da falta de regulamentação da mídia, que é uma coisa completamente diferente de censura e de controle de conteúdo.
né? Muita gente usou isso como instrumento também durante as eleições, um acusando o outro de querer controlar a mídia, de querer censurar a mídia quando surgiram propostas de regulamentação. Mas a regulamentação, um dos pontos dela é evitar justamente esses grandes conglomerados. Então, se você tivesse uma regulamentação, você teria uma imprensa muito mais plural, e quem sabe com uma imprensa muito mais plural, ela seria mais forte, sem dúvida, do ponto de vista de você ter mais formas de atuação, mais formas de fazer jornalismo, e talvez ela não deixasse tantas lacunas por onde essas pessoas, na minha época a gente chamava de apócrifo, não sei se ainda existe, se ainda se usa esse termo, mas vou chamar de sites apócrifos, né? Talvez a gente não deixasse, quase, né? Praticamente. Talvez a gente não deixasse tanto espaço para essa massa de pessoas aí que agora estão surfando nessa onda e se colocam como independentes, como aqui você vai ver a verdade que estão te escondendo, isso a Globo não mostra, e etc. Né? E você tocou de novo no ponto da democracia, que eu acho fundamental a gente retomar, principalmente quando a gente fala de algoritmos, né? A imprensa já teve um papel tão importante, e veja que eu estou falando no pretérito, já teve um papel tão importante na sociedade que era conhecida como quarto poder, né? Então, você tinha o executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa, né? Porque a imprensa também funcionava como um sistema de freios e contrapesos, né? Por quê? Porque ela fiscaliza, ela questiona, né? É o dever dela. Se você vive numa democracia, claro, se não, a gente vai publicar receita de bolo, como até o Ministério da Saúde publicou esses dias, que eu achei bem esquisito, mas enfim. Então, quando você tem uma imprensa verdadeiramente livre, ela realmente é um pilar da democracia, se ela atuar da maneira como deveria. Mas como que a própria imprensa, eu acho que você trouxe um elemento muito importante mesmo, como que a própria imprensa pode ser democrática se ela, praticamente completamente digitalizada hoje em dia, está suscetível a esses algoritmos e esses filtros, né? Aí a gente pega o exemplo da Cambridge Analytica e verifica que dados pessoais de eleitores foram utilizados para manipular uma campanha agressiva de fake news em favor do candidato Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, algoritmos estão decidindo eleições hoje em dia, né? Praticamente dá para a gente dizer isso. E esses robozinhos, né? Como a gente estava falando, que ficam lendo e aprendendo tudo sobre as nossas preferências, tem esse papel fundamental, né? Tem vezes que a gente pensa que é uma coisa inofensiva, tipo, eu mandei um WhatsApp para alguém dizendo que eu quero comprar um forno, e depois quando eu abri o WhatsApp, quando eu abri o Facebook, apareceu uma propaganda de um forno para mim. Oh, meu Deus, eu acho até engraçado. Mas a nossa privacidade está invadida nesse ponto, né? Então, assim, como você faz jornalismo sério, leva as informações de maneira responsável para as pessoas com todos esses filtros, né? Porque o algoritmo vai aprendendo a forma como você se comporta e vai trazendo só as notícias que vão te agradar, né? O tal do viés da confirmação. Você cada vez mais vai tendo mais certezas. Mais certeza. Aquela sua certeza vira uma verdade universal e absoluta, e você não consegue mais enxergar o contraponto, você não consegue mais ouvir outros lados, né? Outras considerações. Eu estou achando a coisa mais incrível que a Globo virou comunista, né? Assim, então, tipo, do nível de insanidade que isso chegou, né? Então, é muito triste, porque eu sou uma pessoa completamente digital, eu vivo nesse meio, eu adoro a tecnologia, eu sou super conectada, e é uma coisa que ao mesmo tempo me entristece por saber que tinha tanto potencial, que tem tantas possibilidades de ser usada para o bem, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessas dualidades, né, bem e mal, coisa e tal, mas vamos dizer assim, né, e é usado com essas finalidades distorcidas, né. Eu acredito que esse caso, por exemplo, da Cambridge Analytica, que não foi um caso isolado, né, os Estados Unidos foram o caso mais expoente, mas
Eles já tinham testado essa metodologia em países menores e viram que funcionou, né? E aí você percebe que simplesmente a gente está na mão de algoritmos, né? E a meu ver, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Eu acho que é um sinal de alerta para a gente começar a olhar para tudo isso, né? Será que a gente realmente deixa correr solto, que a internet é terra de ninguém mesmo, que a gente corre atrás do prejuízo? Porque, assim, o que eu tenho visto também é uma deterioração do jornalismo em função disso, sabe? São os veículos tradicionais, os jornalões, tentando correr atrás da tendência. Quando eu falei que eu abro uma notícia e leio e não estou informada, eu não estou falando de jornalzinho da esquina. Eu estou falando de Folha de São Paulo, de Globo.com, de Estadão, de veículos mega tradicionais. Mas eles também estão correndo atrás da tendência, né? Eles estão se adequando à linguagem das redes, eles estão fazendo thread em caps lock para expor as pessoas que questionaram eles no Twitter, sabe? Então é uma situação preocupante, porque você vai vendo que cada vez mais os preceitos do jornalismo, do bom jornalismo, vão sendo deixados de lado em função de cliques, audiência e instantaneidade, né? E seguidores. Esse é um ponto muito legal, Mayra, que você coloca essa dinâmica de influência, né? Então a gente vê ali a dinâmica que nasceu digital, né, das mídias sociais, esse tipo de comunicação mais fluido, mais solto, sem tanta a checagem de fato, sem esse apego com a verdade, né, com o fato em si, e um apego muito maior com a opinião, que isso é natural dessa conversação online, dessa conversação entre pessoas, né, entre uma pessoa e outra diretamente, como isso vem influenciando também o jornalismo, né? Então a gente vê como você bem destacou, o jornalismo vai se adaptando a esse novo ambiente. Uma vez que trabalhando o jornalismo do modo tradicional, com o apego aos fatos, com todo esse cuidado, ele acaba deixando de ser relevante para essa nova sociedade, né? Para esse novo público que se forma. Isso é o resultado de uma equação bem complexa, né? Que é o que o Lucas pontuou agora há pouco, que é resultado direto dessa formação desse novo contexto digital, né? Onde as plataformas, que antes eram meras espaços onde você postava informação para as pessoas virem buscar, hoje elas ditam o que a gente vê, né? Então, o jornalismo está se adaptando até a essa dinâmica de sair de uma instituição em que a informação é o produto final, para uma instituição em que a publicidade é o produto final. Então, você vende aquilo que a pessoa quer ouvir, aquela realidade que ela quer obter. Então, eu acho que é um elemento muito importante, muito forte, que a gente está agora vendo escancaradamente. Eu queria puxar nesse ponto um elemento que você trabalhou num texto bem recente, aquela pegada do jornalismo declaratório. Para mim, é o suprassumo desse fenômeno de transformação do jornalismo. Assim, comenta para a gente um pouquinho do que é essa ideia de jornalismo declaratório, que é muito legal. Então, esse termo jornalismo declaratório, eu até nem sei quem foi que cunhou essa expressão, não sei quem é o autor, mas eu me apropriei e estou usando. Porque eu acho que ela descreve muito perfeitamente o que a gente tem visto hoje em termos de jornalismo, que nada mais é do que a notícia sobre o que alguém falou, simplesmente, né? E aí você pensa assim, ok, mas eles deram lá as aspas de uma pessoa e aí foram lá e ouviram o outro lado e deram as aspas de outra pessoa. Mas isso, simplesmente, você ouvir as aspas de um lado e ouvir as aspas do outro lado, não é dar o contraponto. Principalmente quando você tem umas pessoas malucas, né? Quando as aspas da pessoa são malucas. Porque quando você tem um ministro, por exemplo, que declara publicamente que a OMS é comunista, isso é muito grave, entendeu? Você não pode simplesmente ir lá e colocar essas aspas e jogar na manchete e publicar e deixar por isso mesmo. E aí você pega um maluco da extrema-direita e, de repente, um maluco da extrema-esquerda lá que vai só xingar o cara e dizer que o cara é um terraplanista e pronto.
e simplesmente ficar fazendo esse jornalismo de fofoca, de fulano disse isso, ciclano disse aquilo, e ficou ali no disse que disse, entendeu? Isso não é contraditório, isso não é contraponto. E isso é o que a gente está vendo acontecer muito na imprensa hoje. Eu fico muito indignada quando eu vejo esse tipo de notícia, porque qual que é o papel do jornalista? Claro que você não pode ignorar simplesmente uma declaração de uma autoridade, por mais maluca que ela seja, né? Que é o que a gente tem vivenciado no Brasil. Damares, então, é campeã. Mas se você tem uma declaração maluca, no mínimo, você tem que ir lá e explicar o que é aquilo. Você não pode simplesmente dizer que um ministro acusou a OMS de ser comunista e não explicar o que é a OMS. Não é óbvio para todo mundo. Você não pode deduzir que aquela informação é óbvia. Você tem que deduzir que a pessoa não sabe. E geralmente não sabe mesmo, né? Quem é que tinha ouvido falar em OMS até ontem? Muito pouca gente. Se você não é do meio da saúde ou mesmo do meio jornalístico, talvez você nunca tenha ouvido falar em OMS. E agora a OMS está no centro das discussões. E aí vem o nosso ministro e fala que a OMS é comunista. E aí você vai paulatinamente incutindo esse tipo de loucura na cabeça das pessoas. Você vai paulatinamente divulgando notícias sem pé nem cabeça e sem explicar do que se trata. Gente, o tal do fantasma do comunismo, boa parte é culpa da imprensa, que não tira ali uns 5 minutinhos para contextualizar o negócio. Uma pessoa que fala que a OMS é comunista não sabe o que é a OMS, muito menos o que é comunismo, entende? Só que isso é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente fala de fake news, eu até fiz essa comparação nesse texto que você mencionou, Ramon, a minha comparação foi exatamente essa. Quando você fala de fake news, você automaticamente é remetido, pelo menos a gente, né? É remetido àquelas notícias muito esdrúxulas, notícias escancaradamente falsas de sites apócrifos, como eu disse antes, ou desses sites aí sem credibilidade nenhuma, né? A gente entende isso como fake news. Claro que tem uma ala das pessoas que agora entende que fake news é toda notícia que ela não gostou, né? Não, eu acho que até a gente deveria aportuguesar os temas e falar no português bem claro. Mesmo a discussão sobre lockdown, que tem gente que não entende o que é lockdown, a gente não devia falar fake news, a gente devia falar o termo em português, notícia falsa, ou seja, notícia que é mentira. Mas quando você insere um absurdo desses no noticiário tradicional e no noticiário que, de certa forma, deveria ser de credibilidade, você está incutindo a fake news ali. Você está incutindo fake news em notícias que, em tese, seriam confiáveis. É um cavalinho de Troia que você está colocando ali. Então, o tal do jornalismo declaratório, que eu usei essa expressão no texto que você trouxe, Ramon, é isso. É o simplesmente disse, sabe? E aí a gente vê coisas absurdas acontecendo. A gente vê esse governo, principalmente, plantando fake news, plantando notícias, simplesmente porque um repórter ouviu de uma fonte que não quis se identificar que o Bolsonaro pretendia demitir o Mandetta naquela segunda-feira à tarde, que o papel já estava na mesa dele para assinar. Gente, off é uma coisa muito séria, não é para ser usada desse jeito. Jornalista que cai em off desse nível e repetidas vezes, porque não é uma vez só que acontece isso, está sendo inocente, sabe? Eu jamais iria publicar uma notícia com uma fonte que não quis se identificar vinda de dentro desse governo. Me desculpe, mas você tem que saber a hora de usar o off. O povo acha que vai ser o novo Watergate, né? Nossa, vou arrasar. Não, eles plantam essa notícia, a imprensa vai lá e divulga, acha que arrasou, aí no outro dia vai lá o presidente e fala assim, isso aí é fake news. E assim, tijolinho por tijolinho, você vai destruindo a credibilidade da imprensa, vai desmoronando. E não foi uma vez só que aconteceu. Tanto que no dia da história da demissão do Moro, a Folha estava cravando, né? Desde o dia anterior. Eu olhei e falei, eu só acredito a hora que tiver no Diário Oficial da União, porque tá de um nível que mesmo quando saiu no Diário Oficial da União, ainda saiu a pedido da demissão do Valeixo, que não foi a pedido, e saiu com a assinatura do Moro, que disse que não assinou, né?
Então, quer dizer, essa história de uma fonte garante, uma fonte de dentro do Palácio do Planalto garante, assessores garantem. Quem? Que assessores? Nomes, sabe? Porque não dá. Simplesmente você não pode, infelizmente a gente está numa situação que não dá para só confiar na fonte. E primeiro que você não é funcionário da fonte. Você tem que saber usar a fonte e ser usado, porque é um jogo também, né? Mas você tem que sempre estar medindo aonde você pode perder, aonde você pode ganhar. Você não pode ser inocente. Uma fonte de dentro desse governo, gente, que fala em off, é muito grave você arriscar a sua reputação para dar um furo desses, entende? Só que aquela história, a corrida, o veículo que deu primeiro, teve uma dessas notícias, eu acho que foi essa da demissão do Mandetta, que daí o que o Bolsonaro fez? Segurou, né? Esperou uma semana para demitir ele, para fazer exatamente o que ele disse que ia fazer. Só que, primeiro, ele acusou a Globo de ter criado a fake news, e aí funciona assim, não tem apuração, não tem análise, não tem nada. A Globo deu, todo mundo corre atrás, Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém foi atrás da dita da fonte. Gente, jornalista que cobre política está todo dia junto. Se uma pessoa tinha aquela fonte, é muito difícil que outras não tivessem. Ninguém foi atrás da fonte. Todo mundo se baseou na notícia da Globo. E aí, todo mundo cravou que ele ia demitir o Mandetta naquele dia. A gente sabia que ele queria demitir o Mandetta? Sabia, mas a gente sabe também que ele adora chamar a imprensa de mentirosa, né? Então, esse é o momento em que você tem que olhar realmente para essas questões, né? Simplesmente dar aspas não é fazer o seu trabalho direito. Dar aspas para uma pessoa de uma ala extrema e de outra pessoa de outra ala extrema não é apresentar o contraponto. Contraponto não é isso. Contraponto é você ir lá e dizer, olha, apesar do ministro ter falado que a OMS é comunista, a OMS é uma instituição sem nenhuma filiação, nem vínculo, nem partidário, nem ideológico, nem nada, né? E que representa X países no mundo inteiro, países esses diversos, né? É você trazer um especialista, é você buscar, então, um pesquisador. Então, na minha opinião, como eu falei lá no começo, eu sou uma ferrenha defensora da imprensa, da profissão, porém também uma crítica ferrenha no mesmo nível, assim, porque eu acho que esse é o dever, sabe? Esse é o dever do jornalismo. E esse modelo de jornalismo, de simplesmente replicar o que um diz e o outro rebateu e ficar nessa revistinha de fofoca, não é jornalismo, né? Eu acho que você precisa explicar o que é o quê, você precisa botar os pingos nos is, e a gente precisa parar de uma vez por todas com essa mania de achar que jornalista tem que ser neutro, plácido e imparcial, e porque a gente aprendeu que jornalista não dá opinião. Não é esse o ponto. Se uma coisa é mentira, é mentira. Tem que ser dita a palavra correta. Se uma coisa é crime. Sabe aquela... Tem até uns memes que as pessoas fazem, né, na internet, e aquilo é muito preciso, que se for negro é traficante, e se for branco, ele foi pego com uma substância, não sei das quantas, e a forma de escrever é diferente. É verdade, funciona assim mesmo. E tá na hora de parar com isso. Se é rico, se é filho de político, se é empresário, mas cometeu crime? É crime, sabe? Quando o Bolsonaro fala determinadas coisas que ele fala, não é uma gafe, não foi um desconforto. A gente precisa parar de usar esses eufemismos, sabe? A gente precisa parar, pode falar palavrão aqui nesse podcast? A gente precisa parar de ser bundão, sabe? Essa é a verdade. Não dá mais para tolerar esse tipo de coisa, porque... E aí, usando um termo que está super na moda, que as pessoas gostam, a imprensa tem que ter autocrítica também, porque... erra muito, né? Como eu disse, erra muito. Só que é o único caminho para a gente, sabe, combater essas tentativas de desmoronar a nossa democracia, que realmente estão acontecendo, não é teoria da conspiração. A gente está vendo isso acontecer passo a passo.
E a imprensa é fundamental nesse momento, mas precisa se posicionar como tal. Tem que ter coragem, tem que ter, sabe, tem que ter seriedade e tem que parar de ser inocente, tem que parar de ser fantoche de fonte, sabe? Então, assim, esse tipo de discussão eu acho fundamental. E o que mais me deixa triste é que quando eu estou fazendo todas essas críticas, de novo, eu não estou falando do jornalzinho da esquina, do jornalzinho de DCE, sabe? Eu estou falando dos conglomerados, eu estou falando dos veículos que realmente chegam na população, os veículos que são de massa mesmo. Porque por mais que a gente tenha abandonado um pouco o conceito de comunicação de massa, mas ela ainda existe, né? Nas camadas mais baixas da população, às vezes a pessoa só tem uma televisão que só pega Globo, entende? Então, ou a gente faz mesmo um jornalismo sério e se posiciona como profissional e assume o papel que a gente tem na sociedade e para com esse negócio de brincar que eu só vim aqui mostrar minha carinha para mostrar que eu estou aqui na frente do Palácio do Planalto, e fala o que tem que ser falado e coloca os termos corretos, ou realmente a gente vai sucumbir a todas essas questões que a gente colocou, né? A gente tem tudo contra a gente hoje em dia, tudo contra, né? Os algoritmos, esses sites mal intencionados, a falta de credibilidade que só está aumentando, né? Uma população que está manipulada mesmo, a gente está vivendo uma guerra de informação, não dá para dizer que não, sabe? Uma população que está sendo manipulada por essas bolhas, que está sendo manipulada e que fica recebendo essas informações absurdas a conta-gotas, né? Todo dia vai um doido lá, um dos ministros, acho que eles devem ter uma escala, vai um dos ministros lá e fala, porque não sei quem é comunista, não sei quem é comunista. E a gente ainda brinca, compartilha o meme, né? Lista de comunistas atualizada. Pra gente que entende que aquilo é um absurdo, é engraçado, mas para quem não entende, aquilo vai entrando no inconsciente coletivo. Aquilo vai virando verdade, né? Então, eu acho muito grave mesmo isso, assim. Eu acho muito grave que se coloquem termos sem explicar do que se trata. E que se dê tanta credibilidade, tanto espaço e tanta voz para pessoas que não merecem. Porque da mesma forma que o jornalista precisa da fonte, e fontes oficiais sempre são fontes de pauta, eles precisam da gente. Se a gente se posicionar diferente, eles vão ter que mudar também. Eu sempre, esses dias atrás, eu tava indignada, eu já estava defendendo que os jornalistas abandonem o cercadinho lá do Bolsonaro, sabe? Tipo assim, já tá na hora de você partir para uma coisa mais radical mesmo, porque não dá. Para você ficar plantado 3 horas lá no cercadinho para esperar ele lá falar abobrinha e você só relatar que ele falou abobrinha de novo. O que isso constrói para a sociedade? O que isso agrega? Do meu ponto de vista, nada, né? Mayara, olha, te agradeço pela disponibilidade. Poxa, um bate-papo muito legal, né, sobre o papel da imprensa, sobre esse jornalismo declaratório, né, todas essas grandes confusões aí na política brasileira. Mayara, muito obrigado. É uma honra para a gente, né, poder ter você aqui. E até uma próxima. Com certeza a gente te chama de novo para a gente continuar essa conversa. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ramon. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei lisonjeada, porque, como eu disse para o Ramon, também não sou pesquisadora, não sou acadêmica, né? Todas as minhas colocações são muito do dia a dia mesmo, da prática, da observação, mas eu não faço pesquisa acadêmica, então, às vezes eu me sinto até um pouco constrangida de falar, mas eu acho que é importante também, né, a gente fazer essa troca.